Bom dia, crianças, bom dia, famílias. Bom, essa semana será um pouco diferente a organização das aulas, porque lá no início desse mês vocês receberam aquelas avaliações. Como aquelas avaliações eram de língua portuguesa e matemática, nessa semana vocês não farão aulas de língua portuguesa e de matemática, ok? Será feito apenas ciências, história e geografia, tá? Então, bom, começando hoje, então, vocês irão ler o texto As plantas produzem o seu próprio alimento, que está no livro de ciências, página 37, tá bom? Depois de ler esse texto, vocês farão a atividade 2 desta mesma página, ok? É uma atividade para completar a frase. Bom, vamos ao texto então. As plantas produzem o próprio alimento. Aqui. Esse texto, eles vão falar então das plantas. Vamos à leitura. As cavernas, como essa da foto A, são ambientes muito escuros, em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz, como na foto B, essa aqui. Elas usam a luz para produzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Então, como nós podemos ler nesse texto, ele nos traz duas imagens, a imagem A e a imagem B. A imagem A nos apresenta uma caverna, um local onde não há luz ou então há pouca luz. E devido a isso, não existem plantas. Depois o texto vem nos explicar, gente, que as plantas não conseguem sobreviver numa caverna pela falta de luz, mas também porque elas precisam de água e de gás carbônico para sobreviver, que é o que acontece aqui na imagem B, no qual locais com muitas luzes, muitas águas, favorecem o desenvolvimento das plantas, ok? Bom, depois da leitura, nós faremos a atividade número 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Primeiro, então, nós vamos ler as palavras que tem nos quadros. A primeira palavra é produzem. A segunda palavra é escondem. A terceira palavra é encontram. E agora nós vamos à frase. Nós temos que verificar, tentar ver quais dessas três palavras aqui em roxinho, rosinha, que se enquadra nessa frase, que faz a frase ficar correta, ok? Então vamos lá. As plantas, elas encontram o próprio alimento? As plantas, elas escondem o próprio alimento? As plantas produzem o próprio alimento? Quais das três palavras aqui de cima que melhor se encaixa para montar essa frase? Vocês irão fazer um X na palavra correta, uma dessas três, e depois irão escrever ela aqui nessa linha, tudo bem? Em seguida, nessa mesma aula, virando a página da apostila, vem lá pra gente, ó. Na página 40 do livro didático, realize as atividades
1 e atividade 2, que retratam o ciclo de vida de uma planta. Atividades 1 e 2 na página 40. Essa, então, é a página 40, ok? Atividade 1. Aqui, gente, pede para você se sentar com um colega e analisar a tirinha aqui. Como vocês estão em casa, vocês podem fazer isso com alguém da família, tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura para vocês da tirinha. O menininho diz: as plantas são muito legais. Elas não dependem do ambiente onde vivem, sabia? Aí a menina pergunta: por quê? E ele responde: porque elas produzem o próprio alimento. Bom, na opinião de vocês, o garoto aqui da tirinha está certo? Ele está certo? Por que que ele está certo ou por que que ele está errado? Essa atividade vocês não precisam escrever, tá bom? Vocês podem apenas discutir, falar com a pessoa que estiver ajudando vocês a realizar, tá? Depois vocês virão para a atividade número 2. Os desenhos a seguir mostram as fases da vida de uma planta. Observe-os e numere as fases na ordem correta. Então, aqui nós temos, 1, 2 e 3, né? A fase da vida da planta. Primeiro, ela é o quê? Uma semente, não é mesmo? Depois, olha lá, a semente já começa a brotar, a fazer crescer as primeiras folhinhas da planta. E na terceira imagem, olha lá, a planta já cresceu um pouco, não é mesmo? Então, são as fases da vida de uma planta. Aqui do lado, vocês têm 3 frases, tá? E vocês têm os quadrinhos aqui para enumerar de acordo com o que acontece na figura. Então, você vai ler a frase. Por exemplo, a primeira frase: a planta cresceu. Quais dessas 3 figuras que mostram que a planta cresceu? Vai olhar o número embaixo e vai ponhar no quadrinho aqui. Depois aqui, a semente germinou. Germinar significa brotar, tá bom? Começar a crescer, começar a desenvolver. Então, a semente germinou. Qual dessas que mostra a semente germinando, brotando? Vai colocar o número da imagem no quadrinho aqui. Depois, a última frase: nasceram as primeiras folhas. Em qual dessas imagens que nasceu as primeiras folhas? Vai colocar o número no quadrinho. Tudo bem? Bom, essa então foi a aula de ciências, a primeira aula dessa semana. Bons estudos!